Queridos alunos, bem-vindos ao nosso Falando em Literatura. Nosso assunto de hoje é um capítulo fundamental da obra Quincas Borba, do Machado de Assis. Talvez, segundo minha opinião, um dos capítulos realmente mais importantes dessa obra, porque nele está a exposição da filosofia do humanitismo, que serve como filosofia da obra inteira do Machado de Assis. Filosofia do humanitismo ou filosofia da miséria humana, formulada pelo amigo de infância do Brás Cubas, chamado Joaquim Borba dos Santos, também conhecido como Quincas Borba. Tranquilo? Pela leitura desse capítulo você vai ter uma ideia não só do sistema filosófico que o Quincas Borba cria e que de alguma forma serve de pano de fundo filosófico para a obra inteira do Machado de Assis, bem como vai se familiarizar, mais uma vez, com a linguagem machadiana. Tudo bem? Então vamos lá. Vale a pena, gente? Vale a pena. Você vai, desculpem, a garganta está falhando um pouco, você vai de novo ouvir aquela famosa frase, né? Ao vencedor as batatas, ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor as batatas. Legal? Vamos lá, se você nunca ouviu, então vai ouvir agora. Se já ouviu, vai ouvir de novo. Vamos ver aí, ó. Para entenderes bem o que é a vida, o que é a morte e a vida, basta contar-te como morreu minha avó. Como foi? Senta-te. Esse é o Quincas Borba, né, falando ao seu discípulo nécio, imbecil, tonto, tunga, o Rubião, que é uma espécie de seu herdeiro, O Quincas Borba deixa seus bens, sua fortuna para o Rubião, que é um professor, mestre-escola de Barbacena, interior de Minas Gerais, né, uma pessoa despretensiosa, contente com a vidinha simples que tinha e tal, e de uma hora para outra ganha do Quincas Borba uma fortuna. Primeira ideia que tem é ir para o Rio de Janeiro. E na viagem de trem de Barbacena para o Rio de Janeiro, né, o Rubião é acompanhado de um casal, Cristiano Palha e Sofia Palha. Sofia e Cristiano Palha. Extremamente interessados não no Rubião, mas na sua fortuna, que ele acaba por revelar em conversinha boba de trem. Quando eles ouvem que o Rubião era herdeiro de uma fortuna sem fim, eles crescem o olho, né? E de alguma forma o romance fala de um percurso de exploração que o Rubião vai sofrer por parte desse casal, especialmente por parte do Cristiano Palha, que podia se chamar Cristiano Pulha, um sem vergonha, que põe inclusive a mulher no jogo. João, mas ninguém tem escrúpulo nessa obra machadiana? Não. Não, vale quanto pesa. É isso mesmo. Você vale o seu peso em ouro, como se fazia na antiguidade. Quando ele percebe que o Rubião espicha os olhos para a sua mulher Sofia e que se apaixona de alguma forma por ela, ele, em vez de ficar chateado, ele fica... Não, meu bem, vai lá, tal, vai indo, só não deixa, né, e tal. Mas vai, é um jeito de a gente se aproximar dele, né, dos seus contos de réis e assim por diante, né? E o Rubião não é só o herdeiro material do Quincas Borba, ele também herda a sua loucura, o seu desvario, e tem como que o mesmo fim de seu mestre, tá certo? Eu não direi que tenho preferência pelo Memórias Póstumas, pelo Quincas Borba ou pelo Dom Casmurro, né, ou pelo Esaú Jacó ou pelo Memorial de Aires. Todos esses 5 romances realistas da época realista machadiana compõem como se fosse um quadro só, gente, né?
um grande pentarromance, né? É um grande romance em 5 partes, digamos assim, porque todos eles se intercomunicam, né? E aqui, nesse capítulo que eu escolhi, nós temos a exposição da filosofia do humanitismo ou filosofia da miséria humana, que é a filosofia do Joaquim Borba dos Santos, do personagem Quincas Borba. Vamos ver? Agora você já sabe o destino da leitura. Para entenderes bem o que é a morte e a vida, basta contar-te como morreu minha avó. Como foi? Senta-te. Rubião obedeceu, dando ao rosto o maior interesse possível, enquanto Quincas Borba continuava a andar. Foi no Rio de Janeiro, começou ele, defronte da Capela Imperial, que era então real, em dia de grande festa. Minha avó saiu, atravessou o adro, né, a praça em frente à igreja, para ir ter a cadeirinha que a esperava no Largo do Paço. Gente como formiga! O povo queria ver entrar as grandes senhoras nas suas ricas traquitanas. No momento em que minha avó saía do adro para ir à cadeirinha, um pouco distante, aconteceu espantar-se uma das bestas de uma sege, de uma pequena carruagem. A besta disparou, a outra imitou, a confusão, tumulto, minha avó caiu, e tanto as mulas como a sege passaram por cima da minha avó. Foi levada em braços para uma botica, para uma farmácia, um posto de saúde da rua direita. Veio um sangrador, mas era tarde. Tinha a cabeça rachada, uma perna e o ombro partidos, era toda sangue. Expirou minutos depois. Foi realmente uma desgraça, disse Rubião. Não. Não? Ouve o resto. Ouve o resto. Rubião, ouve o resto. Aqui está como se tinha passado o caso. O dono da sege estava no adro e tinha fome, muita fome, porque era tarde, almoçara cedo e pouco. Dali pôde fazer sinal ao cocheiro. O cocheiro, fustigou as mulas para ir buscar o patrão. A sege, no meio do caminho, achou um obstáculo e derribou-o. Esse obstáculo era minha avó. O primeiro ato dessa série de atos foi um movimento de conservação. Humanitas tinha fome. Se em vez de minha avó fosse um rato ou um cão, é certo que minha avó não morreria, mas o fato era o mesmo. Humanitas precisa comer. Se em vez de um rato ou de um cão fosse um poeta, Byron ou Gonçalves Dias, diferia o caso no sentido de dar matéria a muitos necrológios, a muitas homenagens aos mortos. Mas o fundo subsistia. O universo ainda não parou por lhe faltarem alguns poemas mortos em flor na cabeça de um varão ilustre ou obscuro. Mas Humanitas, e isto importa antes de tudo, Humanitas precisa comer. Rubião escutava, com a alma nos olhos, sinceramente desejoso de entender, mas não dava pela necessidade a que o amigo atribuía a morte da avó. Rubião era meio tonto. Seguramente o dono da sege, por muito tarde que chegasse a casa, não morria de fome, ao passo que a boa senhora morreu de verdade, para sempre. Explicou-lhe como pôde essas dúvidas e acabou perguntando-lhe: e que Humanitas é esse? Humanitas é o princípio. Mas não digo nada. Tu não és capaz de entender isto, meu caro Rubião. Falemos de outra coisa. Diga sempre. Quincas Borba, que não deixara de andar, parou alguns instantes. Queres ser meu discípulo? Quero. Bem, irás entendendo aos poucos a minha filosofia. No dia em que a houveres penetrado inteiramente, nesse dia terás o maior prazer da vida, porque não há vinho que embriague como a verdade. Crê-me, o humanitismo é o remate das coisas, e eu que o formulei sou o maior homem do mundo. Os personagens do Machado de Assis são todos monomegalomaníacos. Esse aqui queria ser o maior filósofo do mundo, e desde criancinha, quando aparece no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, já aparece vestido de Napoleão nas quermesses da escola. Ele não deixava por pouco não, gente. Olha lá, ó. Olha, vês como o meu bom Quincas Borba está olhando para mim? Quincas Borba é o cachorro. João, mas Quincas Borba não é o filósofo? É, mas ele deu ao seu cão, o seu próprio nome. É como se eu, João Marcos, desse ao meu cão, que se chama Raoni, o meu nome, João Marcos. Certo? Não é ele. Não é o meu cão que me olha, é Humanitas. Mas que Humanitas é esse? Humanitas é o princípio.
Há nas coisas todas certa substância recôndita, escondida e idêntica, um princípio único, universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível, ou para usar a linguagem do grande Camões, uma verdade que nas coisas anda, que mora no visível e no invisível. Eu usei aí grafias antigas. Você vai reparar isso em várias partes do texto. Perdão. Pois essa substância ou verdade, esse princípio indestrutível é que é humanitas. Assim lhe chamo porque resume o universo, e o universo é o homem. Vais entendendo? Pouco, mas ainda assim, como é que a morte de sua avó... Não há morte. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas. Mas rigorosamente não há morte, há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. E a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição, de fome, de vazieza. Inânia é vazio. Inanição é estômago vazio, nada dentro. A paz, nesse caso, é a destruição, a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Mas a opinião do exterminado. Não há exterminado. Desaparece o fenômeno, a substância é a mesma. Nunca viste ferver água? Hás de lembrar-te que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo e tudo fica na mesma água. Os indivíduos são essas bolhas transitórias. Bem, ao Rubião, a opinião da bolha... Bolha não tem opinião, Rubião. Aparentemente há nada mais contristador que uma dessas terríveis pestes que devastam um ponto do globo. E todavia esse suposto mal é um benefício não só porque elimina os organismos fracos, incapazes de resistência, como porque dá lugar à observação, à descoberta da droga curativa. A higiene é filha de podridões seculares. Essa é uma frase famosa que me impressionou desde a minha adolescência. A higiene é filha de podridões seculares. Devemos a higiene a milhões de corrompidos e infectos. Nada se perde, tudo é ganho. Repito, as bolhas ficam na água. Vês este livro? É Dom Quixote. Se eu destruir o meu exemplar, não elimino a obra que continua eterna nos exemplares subsistentes e nas edições posteriores. Eterna e bela, belamente eterna, como este mundo divino e supradivino. Este capítulo é fundamental não só para entender o romance Quincas Borba, mas também para que se entenda, de alguma forma, o arcabouço, o sustentáculo filosófico da obra do Machado de Assis inteira. Tá legal, gente? Esse é um capítulo famoso, é o capítulo 6º do romance Quincas Borba, que é o filósofo da obra do Machado de Assis, e que termina por enlouquecer. E como deixa um discípulo, o discípulo também enlouquece, enlouquece, também achando que era Napoleão Bonaparte. Já disse a vocês, a ideia fixa que habita os personagens machadianos, ou enlouquece ou mata, ou faz as duas coisas. No caso desses dois, do Quincas Borba e de seu discípulo Rubião, enlouqueceu-os e matou-os. As duas fatalidades ocorreram, a loucura e a morte. Espero sempre por vocês aqui no nosso Falando em Literatura. Um abraço forte, João Marcos de Camille Gil. Conte sempre conosco aqui do NEAF.